Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos fazer a leitura oficial desta noite, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo do 1 ao 16. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não os oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tem mais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Por isto é a ti devido, porquanto, entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti, mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seus ensinos é vão e morto, como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarse e ouro de Ufaz. Os ídolos são obras de artifício e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obras de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direi: os deuses que não fizerem os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder. Estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo eles ribombar o trovão. Logo há tumulto de águas no céu e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourivés é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira, e nelas não há fôlego. Vaidade são, obra ridícula, no tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Amém? Amém. Deus. Depois, ora aí, Alexandre. Amém? Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço pelas ofertas, ó Senhor, alçada da tua igreja hoje, a tua obra. Que o Senhor venha abençoar cada um em nome de Jesus, ó Pai Todo-Poderoso. Eu te agradeço por cada um que veio nesta noite. E te agradeço, Senhor, porque tu, Senhor, já preparaste a palavra para o teu povo. Por isso que em nome de Jesus, guia e não faça com que ele venha esquecer de nada, pastor, para trazer a tua palavra para o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Afasta daqui
tudo que não provém de ti, é isso que eu te peço para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Podeis tomar assento. Eu queria... Tem como baixar só um pouquinho, irmãos, seus ventiladores? Meus queridos, eu queria que vocês mantivessem o texto sagrado aberto de Jeremias capítulo 10, do 1 ao 16. Nós vamos pontuar algumas verdades no texto, né? Para vocês entenderem de forma mais bem superficial, Jeremias, vocês sabem que faz parte do compêndio dos profetas maiores. Uma das marcas preliminares do Jeremias é o que? O profeta chorão, não é isso? E esse texto que a nossa irmã Anne leu, ele trata sobre a ideia da discrepância da idolatria versus adoração. E o que está em jogo aqui justamente é a quem de fato é devido honra e glória. E eu fico vendo nos dias atuais, vendo as pessoas romantizadas, lidado pela tradição romana, a busca dos seus ídolos. Isso me entristece, da cegueira espiritual que as pessoas têm dos ídolos. Porque Deus não abre mão da adoração que é dada unicamente a Ele. Mas o que me preocupa não é só pensar na idolatria evidenciada na vida presente do romanismo. Mas o que me preocupa é saber quais ídolos se ergueram no seio da igreja, no seio do meu e do teu coração. E é necessário a gente perceber que nós não estamos imunes a nos tornarmos, em dado momento, idólatras. Seja idolatria por uma tradição religiosa, seja idolatria por um casamento, por um status social, por uma posição acadêmica, enfim, há N ídolos que eu e você está sujeito a venerar e adorar. E aí eu queria ver o que o Senhor diz nesse texto, meus queridos, que desde outrora ele advertia a igreja, o povo de Israel: olha, quando vocês saírem do Egito, que era um lugar idólatra, que depois esse mesmo povo ergueu, tirou dos brincos, tirou das orelhas os brincos e mandou o sacerdote Arão erguer um bezerro. E a gente vê ao longo, obrigado irmão Cícero, ele vê ao longo, como é que eu posso dizer, da história bíblica essas verdades. E o que é que eu posso ver com vocês aqui? É o Senhor dizendo ao povo: olha, vocês vão entrarem na terra, mas cuidado nos deuses que cercam, os ídolos, o povo do povo de Canaã, todos os cananeus são idólatras, e vocês podem se voltar à idolatria daquele povo. É só vocês formar um casamento misto. E aí ele mostra o exemplo dessa questão ao adentrar o povo na terra prometida. Ele mostra o perigo da idolatria na figura de Salomão, onde teve N mulheres gentílicas, pagãs, e que se dobraram às suas imagens de esculturas, aos seus ídolos. E aí eu queria pensar com vocês, a partir desse ponto, dessa leitura, de forma bem incisiva, de forma bem objetiva, o que de fato a gente tem a aprender. E o quanto o meu Deus, o teu Deus, o único Deus do universo, ele faz a diferença crucial diante de qualquer outro ídolo. E a primeira verdade que eu queria trazer com vocês é o verso 5. Diz assim: ó, os ídolos são como espantalho em um pepinal, eles não falam. Diga comigo, os ídolos são mudos. Por que são mudos, pastor? Porque são mortos. Os ídolos não falam. Agora, enquanto os ídolos não falam, diz o texto sagrado, diz a Bíblia, que o nosso Deus é um Deus que se dá a revelar. Enquanto o ídolo não fala, Deus fala com o seu povo. E por que Deus fala com o seu povo? Porque de fato
Deus se dar a revelar, não que o povo consegue ir até Deus, mas Deus vem até o povo. É uma coisa que a gente não pode abrir mão, de que o Deus de Israel, o Deus do universo, o único Deus autoexistente, o único Deus eterno, Ele fala. Amém, amados? Ele não só fala, mas Ele continua falando. Se nós atentarmos o que diz Hebreus capítulo 1, o verso 1, diz: antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais aos profetas. O verso 2, mas nesses últimos dias Ele falou pelo seu Filho, que o constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A primeira evidência que eu queria tornar vocês é que de fato Deus fala frente à mudez, frente de fato a toda inércia do ídolo. E o ídolo não fala porque ele não tem o quê? Vida. Ele não fala porque ele não é Deus. O ídolo é a invenção do homem. E quantas invenções é feito de idolatria na minha cabeça? Você já observou quantas coisas nós criamos na cabeça? Coisas que nem existem. Sabia disso? A nossa mente tem uma capacidade é uma fábrica de ídolo. A nossa mente tem uma capacidade horrível de criar muitos ídolos, muitos pensamentos, e até distorcido da própria realidade. E aí eu queria dizer a vocês, como diz o próprio texto, os ídolos não são como que são apenas um espantalho em um pepinão, ou seja, são igual aqueles bonecos que você coloca para espantar passarinho. Os espantalhos, porque eles não falam, eles não podem andar, eles não podem de fato se dar a revelar, porque eles são ídolos. E aí, porque uma coisa tão estúpida, uma coisa tão insensata, as pessoas se acham sábios, mas ao mesmo tempo tão tolos. Porque no lugar de se dobrar ao único Deus existente, eles se dobram à vaidade. Como diz o próprio Isaías, o indivíduo pega uma planta, uma árvore, ele racha no meio, ele faz uma fogueira, se aquece, conta metade, faz o quê? Faz um ídolo e se dobra diante dele. Isso não é uma tolice, isso não é uma cegueira espiritual. E quantas pessoas estão por aí se dobrando, não meramente diante de uma imagem de gesso, de madeira, mas se dobra, meus queridos, o quê? Ao poder do dinheiro, ao poder de tantas coisas, ao poder de tantos ídolos que muitas vezes nos prendem. Você pensa que alguém que de fato tem muito dinheiro, ele se desfruta do dinheiro? Não, ele é escravo do dinheiro, ele não come que preste, ele não veste que preste, porque a ideia dele só é acumular e servir aquele ídolo, que é o mamon. Mas aí a Bíblia diz que de fato, meus queridos, que o Deus o qual nós estamos adorando nessa noite, Ele é o Deus, Ele não é um entre os tais, mas Ele é o único Senhor. Amém? E enquanto os ídolos não falam, Deus se dará a revelar. Deus fala com o seu povo. Amém? Deus fala através da palavra. Deus se dará a revelar através da pessoa de Cristo. Deus, Ele é um Deus que fala com a igreja. Deus falou, Deus fala e Deus sempre há de falar. Porque Deus não está preso a nenhum argumento, nenhuma instância humana. Amém, meus queridos? Compreenderam isso? O ídolo não fala por quê? Porque ele não tem vida em si. Ele não fala porque de fato ele não é Deus para se dar a revelar. E só Deus é único e tremendo. Além disso, eu queria tornar a você dizer que só Deus é de fato incomparável. É algo que não podemos colocar limite, que eu não posso colocar parâmetro para entender quem é Deus. Onde ele diz aqui no verso 6, olha, acompanhe comigo. Enquanto o ídolo não pode falar, enquanto o ídolo não pode andar, enquanto o ídolo não pode se revelar, diz o texto, o verso 6, não há ninguém semelhante o que? A ti, ó Senhor. Não há como comparar. E quantas vezes nós queremos colocar Deus dentro de conceitos? Quantas vezes nós queremos colocar Deus dentro de projetos? Não é isso? Dentro de uma caixa. Deus não tem limite, meu querido. Deus vai além dos conceitos que nós formulamos.
Nós colocamos Deus muito, Deus vai agir de uma forma, Deus não tem mecanismo, Deus não tem assim, fórmula de agir, Ele tem N formas. A Bíblia diz que Deus tem multiforme sabedoria. Não engesse Deus, amém? Saiba que o seu Deus é incomparável, o Deus o qual se deu a revelar a você, esse Deus que não tem comparação, porque só Ele é. E todas as ansiedades da gente, todas as incertezas da gente, tudo aquilo que de fato me faz em dado momento não dormir, não comer bem, ficar ansioso, ficar à espera disso, daquilo, quer dizer, Deus diz, eu sou o Senhor, eu tenho controle, eu tenho domínio, está fora do teu controle, mas está dentro do meu controle. E aqui, como já foi bem cantado, a gente tem que aprender a descansar. Aprender a entender que o Deus o qual estamos entendendo e se revelando nessa noite através dessa palavra é o Deus que dá ordem aos ventos, que dá ordem a todo e qualquer tumulto, que não vem simplesmente lá no mar, mas vem muitas vezes o quê? Perturbando o quê? O mar do meu, do teu coração. A gente tem que fazer como disse o profeta, porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas. E aí ele faz o quê? Ele responde o quê? A ele mesmo. Você sabia que você tem que muitas vezes questionar com você mesmo? Existe uma das técnicas que a gente mostra dentro do questionamento socráticos, que a gente tem que questionar a nós mesmos. Por que estás abatido? Por que estás angustiado? Por que estás sem paz? Por que estás sem segurança? E a segurança não está em você mesmo, a segurança não está em mim, mas a segurança está no Senhor, nesse Deus que transcende todo e qualquer ídolo. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas, é o quê? Espera em Deus. E ele diz o quê? Não há ninguém o que semelhante o quê? A ti. Não há como se comparar. O verso 7, ele reitera essa mesma verdade, onde ele diz, não há ninguém semelhante a ti. Só Ele é Deus, só Ele é tremendo, só Ele é poderoso, só Ele é singular, só Ele é eterno. Amém? Quando você coloca o tempo teu, o que é o tempo do ser humano? A Bíblia diz que o tempo da gente à luz da Escritura é o quê? É 70. No máximo 80, passando disso é o quê? Canseira e enfado, ou não? Mas analisa o quê? Qual a idade do ser humano? A perspectiva do ser humano hoje no Brasil, o quê? 75 anos em média. Agora tu coloca 75 anos, 80, pessoas no máximo que chegar a 100, não é isso? Agora você coloca diante da eternidade. O que é a minha vida diante da eternidade? Nada. E eu acho que o mundo gira em torno dos meus pés, né? E Deus está dizendo para mim e para você, entenda, enxerga que eu sou eterno, que eu sou Deus, que você não está aqui adorando um Deus congregacional, um Deus pentecostal, um Deus reformado, mas o eterno, o Deus que se deu a revelar a mim e a ti, num ato de graça e de misericórdia. Amém? Amém, meus queridos? E aí prossigamos, entendamos que além de entender que o ídolo não fala, enquanto o ídolo não fala, Deus se dá o quê? A revelar. Além disso, entendamos que Ele é o quê? O único o quê? Incomparável. Além dele ser o único incomparável, Ele é o único eterno. Veja comigo o verso 10, vamos lá o verso 10. Mas, olha, quando ele diz mas, é porque ele faz comparação ao ídolo. O ídolo de fato é um espantalho. O ídolo não é nada. O ídolo você não tem o que temer. Tem crente que tem medo de ídolo. Tem crente que tem medo porque tem um pai de santo ali, porque tem um determinado. Misericórdia, aquilo não é nada. Porque grande só existe um. Amém? Onde ele diz, não pode fazer nada, porque não pode o quê? Fazer o bem. O ídolo, você não deve temer o ídolo. Aí ele deixa bem claro, mas o Senhor, olha, que é o quê? O eterno. Mas o Senhor, que é o verdadeiro Deus, Ele é um Deus o quê? Vivo. Ele é o Rei eterno. Diga comigo, Ele é um Deus, não é um, diga, não é um, mas é o Deus vivo. Ele não é um entre os mais.
Ele é o único Deus vivo. Amém? Ele é o Deus vivo, como diz o texto. Ele é o Deus vivo, ele é o Rei o quê? Eterno. Porque ele fala, porque ele vive. Porque ele fala, porque não é o que ele vive, porque ele é eterno, ele é de eternidade a eternidade. Antes que houvesse massa, antes que houvesse todo o sistema do universo, antes que houvesse o próprio tempo, ele disse, eu sou. Não é o que ele diz em Isaías 43:13, antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Isso mostra que Deus não está na linha do tempo, Ele está acima do tempo, Ele é o Criador do tempo, por isso Ele é o Senhor o quê? Eterno. Esse é o Deus o qual viemos adorar nessa noite. Amém? Além dele se revelar, se dar a revelar por Ele ser de fato vivo, Ele é um Senhor que, diga comigo, incomparável. Ele é o Senhor que eterno. Ele, além de ser eterno, Ele é o Senhor que o Criador. O verso 11 e 12, vamos lá? O 11 diz assim, diga-lhes o seguinte, os deuses não fizeram os céus e a terra, e desaparecerão da terra, e debaixo dos céus, o Senhor fez o céu pelo seu quê? Poder. Como é que Deus fez o céu? Diga comigo. Deus fez o céu pelo seu poder. E como é o poder de Deus? Onde de fato está o mecanismo do poder de Deus? Me digam, pessoal. Simplesmente está no falar dele. A Bíblia diz que Deus, olha, haja luz e houve luz. O poder de Deus simplesmente está na fala dele. É só Deus decretar e as coisas acontecem. É só porque a palavra de Deus tem o quê? Tem ordem. O desígnio de Deus, as coisas acontecem e não acontecem de forma aleatória. Porque se nós analisarmos o verso 12, a parte seguinte, ele diz assim, o Senhor fez o céu pelo seu quê? A terra pelo seu quê? Poder. E com a sua sabedoria estabeleceu o mundo, e com a sua inteligência estendeu os céus. Diga comigo, sabedoria e inteligência. Novamente, sabedoria e inteligência. Deus não fez uma coisa por fazer, mas Deus fez uma coisa esquematizada. Eu acho tão interessante, quanto mais você estuda a física quântica, as ciências, das mais diversas, você vê que não tem condição de aquela beleza chamada criação ser um fruto de uma casualidade. Não, hoje houve uma explosão, um Big Bang, e as coisas, não, existe um sistema, e você sabe o que é um sistema, né, Alexandre? Você que trabalha em informática, não existe um sistema aleatório, não existe ali um sistema digestivo aleatório, existe um sistema que ele corre, o sistema, todo sistema precisa ter uma estrutura lógica, não existe um sistema que não tem começo, que não tem fim, ele tem que correr dentro de uma linha, por isso que é um sistema viário, ferroviário, digestivo, não é isso? Qualquer sistema elétrico, qualquer coisa que tenha um sistema, você vai ver que o sistema precisa ter um mecanismo de funcionamento, e não é um mecanismo aleatório, é um mecanismo que tem um projeto, e esse projeto é executado. É quando você vai para o universo, você vê a dança, como é que diz, dos astros. Eles não podem bater um no outro. O espaço entre a Terra e a Lua é medido de forma de milímetro, de centímetro. Você sabia disso? A Lua, o que é a Lua simplesmente, se não tivesse Lua, não teria vida, não teria a maré perfeita. O Senhor faz as coisas tudo dentro de um mecanismo. Lá fora, no universo, é quente, é gelado. E o que? Escuro. Aí Deus faz, ora, já imaginou se ficar só virado para o sol a época todinha, como é que a gente ficaria? Um dia só. Um dia, não era 2 dias, não era 24 horas. Queimava todo mundo. Aí Deus bota frio, calor, frio, fica todo aquela rotação, aquela transação, aquele sistema.
Ou seja, o que Deus fez com o quê? Diga comigo, com sabedoria e com inteligência. Deus não fez nada sem projeto. Diga assim, você diga para você, diga, eu sou um projeto. E um projeto de Deus. Você não é uma coisa. Você é um projeto do Todo-Poderoso. Um projeto único. Um projeto tão único que Ele fez o projeto e você está aí, mas o projeto Ele jogou fora. Porque de fato nós somos únicos. Amém? E por nós sermos únicos, nós somos especiais, como eu já disse outrora a vocês. Portanto, entenda que Ele fez com o seu poder. Como é que Ele fez com poder? Através da sua palavra, através da sua ordem. E Ele fez, mas Ele não fez de forma aleatória, casual. Ele fez de forma o quê? Organizada. Ele fez um sistema. Ele fez com sabedoria e com inteligência. É o Deus o qual nós estamos adorando aqui nessa noite. Amém, amados? Ele é um Deus o quê? Que fala. Ele é um Deus o quê? Incomparável. Ele é um Senhor o quê? Eterno. Ele é o Senhor Criador. E por fim, Ele é o Senhor dos exércitos. Veja comigo o verso 16. Aquele que é a porção de Jacó não é aquele que é a porção de Jacó não é semelhante o quê? As imagens, não é isso? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não é só criador de algumas coisas. Diga, Ele é o criador de quê? De todas. Não só de algumas, mas de todas. Ele criou. E só Ele criou. Ele criou o quê? Porque Ele é o criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele é o Senhor dos exércitos. E o que é o exército de Deus? Como eu já disse em outro momento, os exércitos, a Bíblia diz que as estrelas são o quê? Exército de Deus. E Deus, em todas as estrelas, quase incalculável no universo, a Bíblia diz que Deus fez o que com essas estrelas? Deu nome. Ele sabe quem é as estrelas. E Ele não só sabe quem é as estrelas, Ele sabe quem é você. Não é bom saber? Ele sabe, Alexandre, quem é você. Ele sabe quem é Eliel. Ele sabe quem é Abraão. Ele sabe quem é Nailson. Ele sabe quem é Zé Maria. E Ele sabe que o quê? Que nós somos pó. Que nós somos cinza. Que nós somos barro. Que nós somos incapazes. Mas mesmo assim, Ele nos ama. E aí, por fim, meus amados, eu queria que nós estivéssemos vendo Jeremias 32, 16, amém? Jeremias 32, 16, ou melhor dizendo, 17. Diz assim, olha, ó Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder. Como é que Deus fez? Com grande poder. E com o seu braço estendido, nada lhe é demasiadamente difícil para ti. Repita comigo essa última frase, diga, nada é demasiadamente difícil. Ou seja, para o Senhor nada é impossível. O Deus que fez os céus, o Deus que fala, o Deus que deu a revelar, o Deus que conhece a mim e a você, é um Deus que diz assim, ó, nada é impossível, nada é demasiadamente difícil para mim, diz o Senhor. O verso 18, tu fizeste o quê? Misericórdia até 1000 gerações, mas também retribuirás a iniquidade dos pais dos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos. Novamente, cujo nome, vamos lá, cujo nome é o Senhor dos exércitos. Novamente, cujo nome é o Senhor dos exércitos. Vamos nos colocar de pé, por favor. Eu queria que nós estivéssemos orando. Que ali eu vinha para aqui, Dedilhão. Eu queria que você curvasse sua face.
diante daquilo que nós vimos, que os ídolos são mortos, que os ídolos não falam, não se revelam. Mas eu quero saber, para você, cristão, você que está aqui nessa noite, você que está me ouvindo, você se dá conta que Deus fala? Sim ou não? Amém? Que Deus fala. E quando Deus fala, meu querido, se eu entendo que Deus fala e que Deus fala, essa fala tem que trazer o que? Calma para a minha alma. Esse saber que Deus fala, esse entendimento, essa percepção, tem que entender que de fato o falar de Deus tem que produzir em mim a paz interior, a paz que incomoda, o mais recôndito da nossa alma, a paz que muitas vezes precisam buscar e só nele a certeza de que o controle está nas mãos dele. Eu estava vendo um livro de uma médica que ela trabalha com tratamento paliativo, pessoas já nas últimas instâncias de morrer. E ela diz que é algo tão profundo o mecanismo das células, que quando elas estão certo que vai morrer, não tem como voltar mais, é irreversível, há uma certeza. E quantas das vezes a gente acha que alguém morre por causa disso, por causa daquilo, mas porque Deus já deu comando. E a gente tem medo de morrer hoje ou amanhã, não sei o que vai acontecer aquilo, não é isso? Sim ou não? A gente não fica inseguro. Ó, 2024 está se acabando, 2025 vem por aí, eu não sei o que vai acontecer. E aí como a gente começa a questionar o que vai vir, eu não sei, nem você nem ninguém, mas está tudo dentro do comando dele. Eu não sei se eu vou chegar a 2025, eu não sei se tu vai chegar, eu só sei de uma coisa, que ele tem o controle, que ele tem o comando, que ele tem tudo em suas mãos, e que eu preciso descansar nele, que eu preciso fazer como Jó fez, diante das perdas, diante das lutas. Ele disse: o Senhor me deu. E aí disse o quê? O Senhor o quê? Tomou, Érica. Mas ele disse o quê? Bendito seja o nome do Senhor. É muito fácil louvar quando a gente recebe, Léo. Agora é muito difícil, Madalena, a gente louvar quando a gente perde. Mas não ao receber não é meu, e não ao perder também não é meu, porque tudo é dele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Descanse sua alma. Você não tem, diga: eu não tenho, eu não sou absolutamente nada, tudo é dele e para ele. Senhor, nesse momento de oração, eu quero dizer de forma sincera a Ti, as incertezas muitas vezes paira na minha mente, no meu coração, e eu creio que não é diferente no coração dos Teus filhos que também se encontram aqui, daqueles que estão a me ouvir pela essa transmissão. Mas Espírito do Deus vivo, Tu não és um ídolo, Tu não és um Baal, Tu não és um Astarote, Tu não és um ídolo, Senhor, feito pela invenção humana, mas Tu és o Deus eterno e soberano, o Deus que se revelou a Abraão, a Isaac e a Jacó, o Senhor dos exércitos que está nessa noite a dizer a mim, a dizer à igreja presente, a dizer que Tu és o Deus que fala. E se Tu falas, eu quero ouvir a Tua voz, e eu quero descansar diante de Ti. Me faz caminhar, Senhor, na luz do Teu Espírito. Me faz andar e andar
segundo o teu propósito. Diante das incertezas, eu quero confiar em ti. Eu quero lançar os meus temores diante dos teus pés e caminhar rumo ao teu propósito, ao teu querer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis tomar